E eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Está lá em Mateus, capítulo 16. Amém? Mateus, capítulo 16. Quem aqui segue alguém nas redes sociais? Pode ser um youtuber. Os jovens, né, maduros, às vezes seguimos um pastor, né, que prega bem. Às vezes um cantor que canta bem, que ministra bem, né, que nos chama para ouvir algo que Deus quer falar. Aí eu, olhando, como eu tenho uma filha de 14 anos, então essa fase assim é meio complicada, né? Não sei se todos aqui têm filhos, mas eu fico olhando, observando ela. Às vezes o youtuber dela lá posta algo, ela mais do que depressa já sabe. Já sabe se aquele youtuber tá bem, se ele tá mal, se ele tá viajando, se ele tá almoçando, se ele tá casado, se ele tá solteiro, sabe tudo da vida da pessoa. Né? Sabe tudo. Tudo de novo. E aí Jesus, né, Deus tem ministrado no meu coração sobre ser discípulo do Senhor. E lá em Mateus 16, a partir do... só o versículo 24, que eu vou ler para vocês. Diz assim, ó. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Amém? Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Primeiramente, o que me chamou a atenção aqui: você que quer ser meu seguidor. Todos nós queremos ser seguidor. Amém? Se você está aqui nessa noite, é porque você já fez essa escolha. A partir do momento que você desce as águas, né? Que você se arrepende dos seus pecados, que você aceita Jesus como Salvador na sua vida, automaticamente você já está seguindo Jesus Cristo, Deus, Espírito Santo. Aí eu pesquisei lá, né, o que quer dizer seguidor. É uma pessoa que quer seguir algo, uma pessoa que quer continuar algo, copiar algo que alguém deixou, um legado que uma pessoa deixou. No mundo atual de hoje, eu vejo assim que os jovens, né, querem fazer aquilo que os seus ídolos fazem. E nós, como seguidores de Jesus, será que nós temos feito aquilo que Deus fez, aquilo que Jesus fez? Amar, perdoar, insistir, orar, morrer. Será que nós, quando nós estamos diante de uma dificuldade, diante de alguém, nós agimos como seguidores de Jesus? Aí mais pra frente, ele dá 3 pontos, né? Eu digo assim, 3 características para que eu e você se torne um verdadeiro seguidor de Jesus, um verdadeiro discípulo. Aqui diz assim, ó: então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Primeiro ponto: se você quiser, tem o livre arbítrio. Jesus, ele não invade, ele não entra de supetão, ele não entra de qualquer jeito. Primeiro ele vai bater aí no seu coração. Eu posso entrar? Eu posso cuidar de você? Eu posso ter um cuidado maior com a sua vida? É isso que Deus tem para nós. Quando nós se tornamos discípulos de Jesus, é isso que Ele quer. Que nós venhamos, né, deixar que Ele realmente venha tomar conta da nossa vida. Só que Ele fala: se você quiser, negue-se a si mesmo. Irmãos, não é fácil negar a nós mesmos. Muitas vezes nós passamos por situações que nós estamos
100% com razão. Às vezes vai ter atitude, vai ter situações na sua vida que você está 100% certo. Mas como cristão, o meu direito é não ter direito, para que muitas vezes Deus venha crescer na minha vida através daquilo que muitas vezes eu deixo de lado. Muitas vezes eu deixo Deus crescer, Jesus crescer na minha vida através de uma atitude que muitas vezes eu vou ter que negar a minha vontade, negar o meu eu, a minha razão, a minha vontade. Porque para se tornar um verdadeiro discípulo, nós temos que negar as nossas vontades, né? Agora eu quero que você abra comigo lá em Apocalipse, pode deixar Mateus 17 aberto. Lá em Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20, ele diz assim, ó: preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Amém? Jesus, ele quer ser seu amigo. Ele quer ter comunhão com você. Porque na hora que você precisar se negar, o Espírito Santo de Deus, ele vai te fortalecer, ele vai te dar graça, ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar força para que você fale, não, eu sei que o meu direito é esse, mas para que Cristo cresça, para que Cristo apareça através de mim, eu vou me negar. Eu vou deixar o meu direito de lado para que as pessoas vejam a glória de Deus através de mim. Tem momentos, irmãos, que você fala assim, não, eu não vou conseguir, eu não vou resistir. Não vai mesmo. Nós, o homem natural, o homem humano, ele não consegue. Mas quando você coloca Jesus na sua vida, né, tomando conta de tudo, ele te dá força, é ele quem te capacita. Com Jesus, nem eu e nem você, cada um que está aqui sentado, não vai conseguir. Porque a nossa força vem do Senhor. A nossa força é o Senhor. Então, aqui em Apocalipse 3 diz, né, que Jesus bate na porta. A porta é o seu coração. Muitas vezes você fala assim, como assim que Jesus vai bater? É através de uma palavra. É através de uma oração. É através de um louvor. Jesus está ali, ó, batendo no seu coração. Fala assim, rende a mim. Rende a mim. E você está aí com o seu coração duro. Com o seu coração trancado, com o seu coração fechado, né? E Jesus fala assim, eu estou batendo, abre. Jesus não é ladrão. Ele não vai tomar o seu coração à força. Ele vai bater, só que também, uma hora ele vai parar de bater. Porque uma pessoa, né, que bate na porta e entra de qualquer forma, ela não é bem-vinda. Ou às vezes é um ladrão, a gente não sabe. Então Jesus, ele vai bater. E é da minha responsabilidade querer que ele entre. E para se tornar um verdadeiro discípulo, Jesus tem que estar no nosso coração. Nós temos que negar muitas vezes a nossa religiosidade, a nossa idolatria, o nosso passado. Hoje nós estávamos ouvindo uma palavra e a gente até não concordou, porque quando você se converte, quando você batiza, automaticamente seus pecados foram jogados no mar de esquecimento. Aí o pastor falando, né? Não vou entrar no mérito agora, falando que depois de 10 anos ele pediu perdão por algo que ele já fez isso. Eu não concordo. Nós não concordamos, porque quando você se batiza, a não ser que foi algo que você fez de errado depois que você se batizou, aí você realmente tem que pedir perdão. Mas antes da sua caminhada, né, antes de você aceitar Jesus, os seus pecados já foram jogados no mar do esquecimento. Jesus não lembra mais. Então por que você vamos viver no passado? Não, vamos viver no presente, que é Jesus, que é Cristo. Amém?
Aí diz assim, ó, vamos voltar lá em Mateus. Negue-se a si mesmo, né? Tome sua cruz. Tomar a cruz é viver a vontade de Deus para nós, mesmo sabendo que sofreremos algumas perseguições por amor a Deus. Tomar a cruz é viver constantemente contra a resistência do inimigo. Oh, luta, né? Quem aqui, quando se batizou, ou quando você fala assim, agora eu vou fazer um propósito com Deus e eu vou ficar firme, parece que o inimigo fala, agora que eu vou lutar contra essa vida, lutar contra essa família, e eu vou deixar essa pessoa fraca, sem força. Faz parte. Até Jesus voltar, nós aqui, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por perseguições, nós vamos ser rejeitados, nós não vamos ser amados. Quando eu trabalhava lá numa empresa em Campo Novo, eu me sentia muito triste, porque as pessoas me rejeitavam. Só que isso gerava uma tristeza em mim, uma alegria, porque aquelas pessoas me viam como uma pessoa diferente e que eu não concordava com o que elas faziam. Então, às vezes, eles faziam algumas comunhões e eles nunca me chamavam. Nem convite para falar, aquele convite sem fio, eu vou convidar, né, só para ver se a pessoa vai. Então eu ficava feliz com aquilo, porque elas viam Deus na minha vida. Essa glória não é minha, essa glória é para Deus. Mas as pessoas viam Deus em mim. Elas sabiam que eu não ia compartilhar com aquilo que elas viviam. Será que hoje em dia as pessoas lá fora, né, no seu trabalho, na escola, no seu vizinho, eles veem isso na minha vida, eles veem isso na sua vida? Não, a gente tem que ser assim, irmãos. As pessoas têm que ver, olhar e falar assim, você vê, né, a pastora Érica, ela não vai, porque ela é crente. É isso que tem que ser mesmo. As pessoas têm que olhar para mim, têm que olhar para você e falar assim, não, aquela pessoa lá é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, ela obedece a palavra. É isso que o Senhor, Ele espera de mim e espera de você. Com isso, vem as tristezas, né? Porque nós vamos ser rejeitados, como eu disse. Porque Jesus, muitas vezes, ele foi rejeitado. Mas eu prefiro ser rejeitado por homens do que no dia lá do julgamento o Senhor falar, apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Amém? Então nós temos que ser um verdadeiro discípulo, um verdadeiro cristão. Tem que falar, Senhor, me ajude a negar, a eu tomar minha cruz, né? E seguir diante de Ti, Pai, me ajuda, me capacita. Porque eu vejo, irmãos, que sem o Senhor nós não somos nada. Diante das nossas lutas, vai ter dias que você vai se sentir sozinho, mas vai estar você e Deus, vai estar você e Jesus, vai estar só você e o Espírito Santo. Eu falo assim que nós nunca estamos sozinhos, né? Vai ser você e mais 3. Deus, o Pai, né? Deus, Jesus e o Espírito Santo. É Ele que vai estar te ajudando, te auxiliando, te confortando, te dando sabedoria. Lá em Romanos 12:2 diz assim, ó. Deixa eu ler rapidinho. Lá em Romanos 12 diz assim, ó. 12:2. Romanos 12:2. 12:2. Não imite o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Aí na parte B fala assim, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós não tenhamos que ter dúvida que a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é perfeita, é boa, é agradável. Só que para que Deus venha, né, cumprir, aqui fala que nós temos que deixar o quê? Não imitar o comportamento humano. Porque um verdadeiro discípulo do Senhor, um verdadeiro seguidor, ele não tem comportamento como o mundo lá fora.
Será que olhando para mim, será que olhando para você, será que se a gente fizer uma reflexão nesta noite, nós temos sido um verdadeiro discípulo do Senhor? Discípulo quer dizer, ai meu Deus, discípulo, meu bem, me ajuda aí. Aquele que imita. Aquele que imita. Será que nós temos imitado aquilo que Jesus fez? Dá continuidade. Será que nós temos amado o nosso próximo? Será que nós temos suportado uns aos outros em amor? Não é de qualquer forma. É em amor. Não é desprezando. Não é amaldiçoando. É amando. É difícil, irmãos. É difícil você amar alguém que muitas vezes te entristeceu, te magoou, fez uma fofoca, né? Te menosprezou, te diminuiu. É muito difícil isso. Mas aquele que quer viver a boa, perfeita vontade de Deus na nossa vida, na sua vida, nós temos que deixar os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, né? Para que isso venha se cumprir na minha vida e na sua vida. Amém? Vamos continuar. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Lá em João, vamos abrir lá em João capítulo 6. Eu vejo assim que os discípulos de Jesus, eles foram homens de fé, de ousadia. Porque você imagine o ministério de Jesus, né? Eles caminharam junto com Jesus. Quantas lutas! João capítulo 6 e o versículo 67 e o 68. Os discípulos de Jesus, eles enfrentaram muita luta, muita batalha, muitas perseguições, muitas aflições. Eles tiveram que deixar tudo, né, para estar junto com Jesus. Amém? Então vamos ler lá. João capítulo 6, o 66 e o 67 e o 68, que diz assim: nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? O 68 diz: Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Eles abandonaram, né? Mas por alguns instantes eles pensaram: meu Deus, só Jesus tem palavra de vida eterna. Irmãos, é só Jesus que vai nos dar força, que vai nos dar graça, sabedoria para a gente, né, estar aqui nesta terra para lutar e para vencer. Mas não vencer aqui. Eu sempre digo que nós estamos aqui de passagem para que no grande dia a gente tenha o nosso direito nas moradas celestiais. Quem quer ter direito na morada celestial? Todos nós queremos, amém? Mas para que isso venha ser concretizado na minha vida e na sua vida, nós precisamos se tornar um verdadeiro discípulo do Senhor. Faça uma reflexão nesta noite. Fala: Jesus, me ensina a te seguir, me ensina a negar a mim mesmo, me ensina a tomar a minha cruz e a seguir o Senhor. Eu não estou dizendo que a caminhada vai ser fácil. A caminhada vai ser difícil. Vai ter dias muito difíceis. Mas saiba que mesmo nesse dia, o Senhor vai estar contigo. Ele vai te dar graça, Ele vai te dar sabedoria. Porque tem momentos na nossa vida, irmãos, que a gente quer desistir de tudo mesmo. Tem momentos que a gente pensa até de desistir da vida mesmo. Fala: Senhor, me leva. Aqui está tão difícil. Mas o Espírito Santo de Deus nesta noite
colocou isso no meu coração, né? Só me siga, só toma a sua cruz, né? Porque a opção de seguir Jesus a gente já fez. Quando nós se batizamos, nós automaticamente já somos seguidores de Jesus. Mas será que aqueles sinais, né? Será que aquelas maravilhas, será que a cura, será que o amor que Jesus fazia, pregava quando ele estava ali, né? Fazendo, colocando o seu ministério em prática, será que é isso que eu e você temos feito aqui com os nossos irmãos, com os nossos parentes, com os nossos vizinhos, com os nossos filhos, com os nossos esposos, com as nossas esposas? Será? É tão fácil, né, amar alguém de longe. É tão fácil, muitas vezes, amar alguém que você não conhece. Sabe por quê? Porque você não conhece o defeito dela. Eu aprendi isso, eu vivi isso. E às vezes a pessoa amava alguém que estava aqui 3.000 quilômetros. Por que amava aquela pessoa? Porque não sabia os defeitos dela. Só que eu e você, nós temos defeitos. O pastor sempre tem pregado, né? Nós temos que amar a Elizabeth. Nós não temos que amar aquilo que ela pode me oferecer. Eu tenho que amar a criação que Deus criou ela. Porque se eu for olhar para os defeitos dela, muitas vezes eu vou ficar entristecida. Igual nós que somos mãe. Eu sou mãe de 2, pastora mãe de 3, a Nara de 3. Seus filhos não têm defeito? Mas você ama quem? Você ama Maria. Eu amo a Ana, porque se eu for olhar para aquilo que a Ana muitas vezes, né, faz de errado, o que eu vou fazer? Eu vou deixar de amá-la. Mas não, eu amo a Ana. A pastora ama a Sofia, a Elizabeth, a pastora Bruna ama a Júlia. Ela ama aquilo que Deus criou. Jesus te ama, irmão, porque foi Deus que te criou. Ele não olha para você, para as suas qualidades, ele olha para você. Amém? Amém, glória a Deus. Então é assim que Deus age. E nessa noite eu quero que você chegue em casa, leia de novo esse versículo, né? Mateus 16:24. Fala: Senhor, no que para me se tornar um verdadeiro discípulo, o que eu preciso mudar? O que o Senhor quer que eu mude? O que eu preciso ser transformado? Dá sabedoria, o Espírito Santo de Deus vai falar no seu coração aquilo que você precisa melhorar. Amém? Então eu quero que nessa noite, aquilo que Deus falou no meu coração, Jesus fala no seu coração também. Que nós sejamos como os jovens, né? Às vezes está lá seguindo aquele cantor lá, aquele youtuber, logo de manhã vai lá nas redes sociais pesquisar o que tem de novidade. Sabe onde que a gente vai pesquisar a novidade de cada dia? Na palavra. Toda manhã que você acordar e você ler, vai ter uma novidade para você. Vai ter uma palavra de vitória, vai ter uma palavra de exortação, vai ter uma palavra de prosperidade, vai ter uma palavra de sabedoria. Aqui as nossas redes sociais é a Bíblia. Tudo aquilo que você precisar, aqui você vai encontrar. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela se renova a cada manhã. Então por que ao invés de não irmos nas redes sociais, nós não vamos na Bíblia? Eu tenho certeza que toda manhã, toda noite, não sei qual é o horário que você vai ler a sua Bíblia, Deus vai falar com você. Amém? Essa é a palavra que eu queria ministrar para a igreja. Que Deus possa abençoar você grandemente. Amém?